Bem-vindos ao FA Hoje TV, meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje para falar de tudo que aconteceu no Super Bowl 50 está o Vitor dos Santos. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Gabriel? A grande vitória do Denver Broncos, 24-10 para cima do Carolina Panthers. E a gente está gravando, fala o horário para os nossos 2:02 da manhã. 2 e 2 da manhã, isso é comprometimento do FA Hoje. Hoje a gente está nessa dobradinha, né? FA Hoje TV e podcast FA Hoje, então tem gente que está escutando a gente. Se você só estiver escutando a gente, eu recomendo vocês irem lá no nosso canal no YouTube, no FA Hoje TV, para assistir o programa com muito mais imagem, informação, tudo mais. A gente está gravando esse programa aí bem depois da vitória do Denver Broncos, para sair na frente, para trazer o melhor da informação, no calor ainda do jogo. Vitor, dá pra chamar de zebra? Não, de zebra não. Acho que essa defesa do Broncos não tinha como a gente ignorar quanto especial essa defesa do Broncos é, né? E hoje ela apareceu de forma impressionante. E por mais que o Panthers fosse favorito, acho que não dava pra descartar o Broncos, né? Realmente eu acho que a forma como o Denver Broncos ganhou talvez tenha... Quer dizer, não a forma como o Denver Broncos ganhou, mas acho que a forma como o ataque do Carolina Panthers se apresentou foi um pouco surpreendente. A gente viu, acho que o Cam Newton, algo que eu não esperava, o Cam Newton se mostrou um pouco, principalmente no começo do jogo, ele parecia estar sentindo um pouco o peso do jogo, né? Ele errou alguns passes, né, que não é muito comum. Mas você falou que o ataque do Panthers foi um pouco decepcionante, mas por outro lado, o Broncos jogou da forma que tinha que jogar. É verdade. Porque a gente não imaginava um Broncos com um ataque avassalador. Então eles só poderiam vencer essa partida com uma defesa imponente. Foi exatamente isso. Eu tô com os números aqui da partida, os números do Cam Newton realmente impressionam, principalmente o índice de acerto de passes, né? Foram 18 de 41 passes acertados para 265 jardas, uma interceptação, ele ainda teve 2 fumbles. Eu acho que parece que o Wade Phillips viu o nosso vídeo no como parar o Cam Newton, né? Só que eu acho que ele, algo que eu não esperava, a defesa chegou muito no Cam Newton, né? O Cam Newton, quarterback, tão difícil de ser sacado, mas o Von Miller teve uma partida, tanto que ele foi eleito MVP, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso. O DeMarcus Ware teve uma grande partida. Eu não esperava que o Denver Broncos conseguiria tantos sacks quanto conseguiu pra cima dele. Não, de fato, os pass rushers do Broncos ganharam muito ali o duelo contra os tackles do Panthers, que foram muito mal hoje. E a partir do momento que eles foram perdendo essas batalhas, você vê que isso entrou na cabeça deles, né? Que eles começaram a cometer algumas faltas, alguns offsides, então foi uma partida espetacular de novo dos pass rushers do Broncos. É verdade, o Von Miller foi eleito MVP com razão, né? Acho que foi com justiça. O DeMarcus Ware também teve uma grande partida, não ficou tão atrás assim do Von Miller. A gente viu o Von Miller fazendo boas jogadas até na cobertura contra o passe, né? Algo que a gente não costuma ver. Mas eu acho que a gente falava muito sobre como o Denver Broncos nunca tinha enfrentado um ataque como o do Carolina Panthers, mas o Carolina Panthers também nunca tinha enfrentado uma defesa como a do Denver Broncos. E a gente falava muito no off-season como esse corpo de recebedores do Carolina Panthers, sem o Kelvin Benjamin, seria bem fraco, né? Seria um grande problema para a equipe, mas não apresentou tanto durante a temporada. Contra essa defesa do Denver Broncos, que é historicamente boa, esse detalhe fez bastante diferença, né? O Cotchery fez alguns drops, uns 2 ali, um até no início do jogo que teve... que não foi bem drop, né? Na minha opinião, acho que foi um catch, mas a arbitragem entendeu de forma diferente. Mas teve uma outra recepção que ele falhou, que o Von Miller até fez uma boa jogada, mas ele poderia ter feito a recepção. Então, essa foi uma deficiência que hoje o Panthers não conseguiu escapar dela, né? Então, mas é isso, acho que a defesa do Broncos foi espetacular hoje em todas as fases, né? Porque eles não tiveram problemas de parar a corrida do Panthers. É verdade, e eu só acho que o Aqib Talib teve um começo muito ruim de partida, né? Ele teve 2 faltas pessoais e também ele até teve aquele face mask, mas na verdade foi correto, né, a decisão dele, né? Que evitou o touchdown do Corey Brown. Mas a gente viu o próprio Corey Brown fazendo recepções longas, mas o ataque do Denver Broncos, do Carolina Panthers em si, conseguiu algumas big plays, mas não teve aquela consistência para mover o ataque e sempre mover. Então acho que muito difícil contra a defesa do Denver Broncos. Mas passando agora, invertendo um pouco de lado, a gente falava muito que o Denver Broncos venceria esse jogo, apesar do Peyton Manning, se vencesse o jogo, como se confirmou.
E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Peyton Manning não teve uma boa partida. A gente tem os números dele aqui. 13 de 23 passes, 141 jardas e uma interceptação. Ainda sofreu um fumble, né? Fumble que poderia ter dado mais trabalho aí pro Carolina Panthers. Mas foi de fato o que aconteceu, né? Acho que a defesa do Denver Broncos carregou esse time novamente. O Special Teams também teve uma boa partida, né? O Norwood teve um retorno longo. E o Peyton Manning continuou mostrando os problemas de sempre. Mas eu acho que realmente não tem como dizer que esse título não foi por causa da defesa. Não seria de outro jeito pro Broncos. E acho que o Broncos começou muito bem, aquele primeiro drive foi bem importante. Eles conseguiram colocar pontos no placar. E depois a defesa começou a aparecer e por mais que o Peyton Manning tenha feito, digamos assim, a diferença no jogo, ele fez o necessário. Então ele se utilizou bem das boas posições de campo que a defesa conseguia e colocou pontos no placar. Agora, ele conseguiu alguns field goals, né? Você sempre espera um touchdown, mas com essa defesa de hoje foi o suficiente. É verdade, e acho que com essa defesa aí, talvez o Peyton Manning fez o certo, né? Ele saiu do caminho ali, né? Até a gente viu no final do jogo o Denver Broncos não arriscando nada, né? Indo pra corrida, correndo 3 vezes para gastar o relógio, mas e foi a defesa do outro lado segurando, dando boas posições de campo pro ataque do Denver Broncos, que muitas vezes não conseguiu converter, né? Mas eu acho que era isso que a gente esperava, né? Eu acho que o fato da gente apontar o Carolina Panthers como favorito, assim como todos os especialistas apontaram, não significava dizer que a gente não achava que o Denver Broncos não tinha chances. Estão vindo, né? E o que a gente falava é que o Denver Broncos precisava ter uma partida perfeita. Não foi uma partida perfeita no ataque, mas a partida perfeita veio na defesa. Né? Sim, e um fator vamos puxar um fator positivo no ataque foi a linha ofensiva. Teve uma grande partida mesmo. No segundo tempo a linha ofensiva começou a dominar bem o jogo corrido, principalmente. E você tem os stats do C.J. Anderson? O C.J. Anderson, ele teve 23 tentativas, 90 jardas, um touchdown, uma corrida de 34 jardas. É um jogo bem de C.J. Anderson, né? Aquela corrida, teve uma corrida longa, mas em geral não foi tão consistente. Mas conseguiu alguns first downs importantes, então ajudou bem esse ataque do Broncos a tirar tempo do Ken Newton, né? Conseguiu tirar o Ken Newton do campo. E como a gente falava, né? Eu acho que o C.J. Anderson também era outro que precisava fazer só o feijão com arroz, né? Não precisava ter uma partida de 150 jardas e ele com o Ronnie Hillman também. Nenhum turnover. Nenhum turnover eu acho que já foi o suficiente aí para garantir essa vitória. Agora, o que deu errado pro Carolina Panthers, claro que a gente vai discutir muito isso daqui pra frente. Primeiro que acho que o Cam Newton, ele entrou um pouco nervoso, né? Eu acho que com o passar do tempo ele foi se soltando mais. Eu acho que esse nervosismo não foi um fator tão grande já do segundo quarto pra frente. E eu acho que o fator mesmo foi a grande defesa que ele enfrentou, né? E eu acho que também não tinha ninguém para fazer uma jogada além dele. A defesa do Denver Broncos fez um grande trabalho contra o Greg Olsen, né? Que era o principal alvo dele. O Corey Brown, o Ted Ginn e o Jericho Cotchery. É o que se espera deles. Eles são caras que foram terceiros recebedores a carreira toda, quartos recebedores em alguns casos, nunca foram principais alvos de ninguém e estavam sendo por causa da lesão do Kelvin Benjamin, mas eu acho que mais do que nunca fez falta ter mais alguém nesse ataque do Carolina Panthers. Eu não colocaria, claro que o Cam Newton teve uma partida ruim, mas eu não colocaria tudo nas costas dele, principalmente o Jonathan Stewart também, e a gente passou, eu não sei se eu cheguei a falar os números dele. Jonathan Stewart teve 12 corridas para 29 jardas. Ele também teve uma lesão logo no começo do jogo, então acho que foi meio que um péssimo cenário pro Carolina Panthers, mas eu não colocaria tudo na conta do Cam Newton. Não, quando o time perde, porque eu acho que o Cam Newton tem muitos críticos, muita gente que não gosta dele e vai usar isso, vai chamar ele de pipoqueiro. A gente já viu alguns comentários nesse sentido na nossa página logo assim que acabou o jogo. Eu acho injusto, né? Porque você pensar assim, até o ataque do Denver Broncos que a gente está criticando tem muito mais armas do que o ataque do Carolina Panthers. O Sanders fez uma boa partida hoje. Uma boa partida. Então acho que eu não colocaria a culpa no Cam Newton, claro que ele tem a parcela dele, mas eu acho que o Mike Shula tirou mais desse ataque do que a gente esperava, então é a hora do próximo draft o Carolina Panthers tentar trazer um recebedor novo, talvez no free agent, porque foi isso que pra mim que decidiu o jogo. A falta de playmakers foi um fator que ficou bem evidenciado, bem em evidência hoje, mas eu acho assim,
lá no terceiro quarto, acho que o Panthers começou a fugir muito da maneira como eles jogam. Eles basicamente pararam de correr com a bola e a jogada de passe era muito... Vertical. Mas assim, vertical demais, assim. Eles não são um time que fazem... Não são o Cardinals, por exemplo, que vão tentar fazer 40 jardas. Eles estavam tentando, algumas vezes conseguiam, mas não é bem a cara deles, então isso foi frustrando um pouco o Ken Newton. E eu acho que também isso é um pouco a situação do jogo, porque a defesa do Denver Broncos se mostrou muito sólida contra o jogo corrido, e você teve o Jonathan Stewart, que já não... Acho que desde a lesão que ele sofreu no primeiro quarto, ficou no tornozelo, se eu não me engano, ele já não parecia estar 100%. O Mike Tolbert sofreu um fumble e nunca parece ter recuperado a confiança. Então acho que foi um pouco a situação do jogo que se apresentou. Eu senti um pouco de falta, eu cheguei a comentar enquanto a gente assistia ao jogo, e eu senti um pouco de falta daquela corrida desenhada por Cam Newton. Ele começou a correr mais no final do segundo quarto e teve bons resultados, mas de fato não foi uma boa partida do Panthers, do ataque do Panthers. Acho que isso dá pra... Talvez tenha sido a pior do ano, né? Sim, 10 pontos, né? E muitos turnovers, então... Infelizmente para a torcida do Panthers, a pior partida veio no pior momento. É verdade. Infelizmente também pro Tony Ely, né? Que teve uma grande partida. Eu acho que se o Carolina Panthers tivesse conseguido a virada, ele teria ganho o MVP. Foram 3 sacks, um fumble e uma interceptação, né? Que interceptação? Interceptação linda, né? Ele lembra muito, claro que era wide receiver, né? Mas o Chris Matthews, do Seattle Seahawks, teve uma grande partida apagada aí pela derrota do time no Super Bowl. Antes da gente encerrar esse programa, falar do Von Miller, né? Que é um cara que está prestes a ganhar muito dinheiro, né? Vai chegar no mercado ele não vai chegar no mercado aberto, que é o que tudo indica. O Denver Broncos vai usar a franchise tag, mas ele mais uma vez provou que ele talvez seja o melhor pass rusher da NFL. Excelente, de novo, e fazendo mais até, não só botando pressão no quarterback. Na última partida contra o New England Patriots. Isso, na final da AFC contra o Patriots, ele fez aquela interceptação. Ele saiu na cobertura do Gronkowski, fez a interceptação. Hoje a gente vê ele fazendo uma jogadaça pra cima do Jericho Cotchery. Então, e sem falar o plano o caos que ele criou ali na linha ofensiva do Panthers. Então, merecidíssimo esse prêmio de MVP para ele. É verdade, ele é um grande jogador. Até interessante que no ano que o Cam Newton foi a primeira escolha geral, ele foi a segunda escolha do Denver Broncos, né? Um grande jogador e vai receber muito dinheiro na próxima off-season. E assim, acho que o que me impressiona dele é a velocidade dele, né? Porque eu acho que nenhum jogador reage tão rápido ao snap. Acho que de repente tem vezes que ele está se movendo e tem outros jogadores do ataque que ainda não se moveram, né? É um grande jogador mesmo e brilhou no momento mais importante da temporada. Vitor, antes da gente encerrar, você tem mais alguma coisa que você queria falar sobre o jogo? Mais algo que te chamou a atenção? O show do o show do intervalo, talvez? O show do intervalo que... Foi salvo pela Beyoncé e pelo Bruno Mars. Né? Dá pra dizer que foi o show da Beyoncé com participações do Coldplay e do Bruno Mars. Até a gente brincou durante o intervalo, né, que o show do Coldplay era o ataque do Denver Broncos, o Bruno Mars era o special teams do Denver Broncos e a Beyoncé era a defesa do Denver Broncos, que garantiu o dia, garantiu o show. E realmente achei que foi um show interessante até. A Lady Gaga também. Foi muito bem, foi legal, cantou muito bem o hino. Mas acho que o pessoal não está vendo o nosso vídeo, escutando o nosso podcast para a nossa análise do show do intervalo. Antes da gente encerrar, eu só queria destacar também que o Peyton Manning não anunciou a aposentadoria. Tudo indica que ele vai se aposentar mesmo, mas ele já disse que vai querer pensar um pouco, não quis anunciar no Super Bowl. Eu acho que esse anúncio pode vir daqui umas 2 semanas, um mês talvez. Porque eu acho que por mais que ele queira continuar jogando, eu acho que não vale a pena. Ele não vai conseguir acho que não tem momento melhor que esse. Ele não vai conseguir encontrar outra forma aí de parar mais pelo alto do que ele tá agora. Eu acho que depois de tanto tempo ele criticado pela falta de sucesso na off-season, na post-season, mas eu acho que isso não apaga a falta... os jogos ruins que ele teve em alguns momentos decisivos na pós-temporada, porque a gente fala muito do John Elway e dos títulos dele. O John Elway, a grande virtude daqueles times do Denver Broncos era o Terrell Davis, né? Ele era um cara mais que game manager. O Peyton Manning acho que menos até que o John Elway. Ele contou muito com a grande defesa. Acho que esse título, claro, o Peyton Manning vai ganhar um anel, vai estar no currículo dele, mas a gente tem que fazer sempre essa ressalva que acho que ele mesmo teve pouco a ver com esse título. Eu acho assim...
Eu não acho que é uma vergonha o Peyton Manning ter um ano como esse. Uhum. Ele passou o quê? 18 anos na liga? Quase isso. Por aí. Então, eu não acho uma vergonha o cara deixar de ser aquele jogador que era, um dos melhores quarterbacks de todos os tempos, para ser um quarterback mediano. Mas eu não acho que o caso que ele tenha sido mediano, eu acho que ele foi Deixou de prejudicial ao time dele em muitos momentos no que ele foi pro banco. Mas assim, bem, eu mantenho a minha posição, acho que vai passar uns 10 anos, acho que o pessoal vai esquecer um pouco esse ano ruim dele. Ainda mais porque ele vai sair com mais um anel, então eu acho assim, de toda a carreira que ele teve, o pessoal vai lembrar o auge dele, vai lembrar os 5 prêmios de MVP que ele ganhou e os 2 anéis de campeão. Isso eu não quero tirar nada do Peyton Manning, ele é um grande quarterback, eu acho que ele vai ser sempre ali o terceiro melhor quarterback da história. Tom Brady, Joe Montana e ele. Não vai começar a discussão agora, né? Não dá pra começar essa discussão às 2h20 da manhã, mas eu acho que realmente, tem que ser feita essa ressalva, a gente realmente vai esquecer um pouco mais pra frente, mas é um momento muito legal da carreira dele. Espero que ele esteja se aposentando nesse momento pra sair por cima, né, como poucos saíram, e fica parabéns aí pra torcida do Denver Broncos aí que mereceu esse título, porque acho que eles estavam bem com aquela sensação de que estava todo mundo contra a gente, e aposto que agora eles estão bem felizes e estão lá comemorando, estão indo pro bloco de carnaval para comemorar, mas com razão, porque realmente um título, assim, a gente sabe que o Denver Broncos não foi um time que encheu os olhos aí durante a temporada, mas título é título, não importa, foi campeão, e é isso que importa. Bem, a gente volta aí durante a semana com mais discussão sobre o Super Bowl, vamos falar mais com calma, trazer aí as entrevistas aí do pós-jogo. E é isso, acabou a temporada, mas não acabou o FA Hoje TV, né? A gente continua durante a off-season, continua com podcast. E agora, essa semana a gente ainda vai ter 3 podcasts, mas na partir da próxima já vai reduzir para 2. O conteúdo na página continua o mesmo, porque você sabe, a NFL não tem off-season. Até a próxima. Tchau! Gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal para receber todos os nossos programas e ficar por dentro de tudo que acontece na NFL. Se quiser anunciar no FA Hoje, é só mandar e-mail para contato@fahoje.com.br. O endereço está na tela. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook, a FA Hoje, e seguir o nosso Twitter, o @FA Hoje. Até a próxima. Tchau!